continua falando sobre os nossos relacionamentos, mas agora a gente vai falar sobre o Evangelho e as nossas amizades. O Evangelho e os nossos amigos, e como que o Evangelho impacta, ou o Evangelho tem algo a dizer, ou falar, ou responder, ou se apresentar em relação às nossas amizades. E eu queria começar falando sobre como todo mundo, todos nós, buscamos conexão. Todos nós hoje, eu não estou falando de conexão 5G, 4G, Wi-Fi ou qualquer que seja, mas a gente busca maneiras da gente se conectar com as pessoas, maneiras de como a gente tá próximo de pessoas, maneira da gente ter pessoas que se importam com a gente, que gostam da gente. E todos nós buscamos por uma conexão, e não só cristãos buscam por uma conexão, mas todo ser humano busca por conexão. Uma das minhas bandas favoritas, que é One Republic, eles têm uma música que eles falam exatamente isso. Talvez eu devesse ir aos lugares e às pessoas que me conhecem, tentando me desconectar, quem sabe você possa me mostrar. Se há tantas pessoas aqui, então por que eu estou tão sozinho? Será que eu consigo uma conexão? Os Beatles, na música Eleanor Rigby, eles contam um pouco a história de dois personagens, mas que parecem que só estão vivendo e ninguém se importa com eles. Ninguém olha para eles, ninguém dá atenção a eles, né? Todas as pessoas solitárias, esse é o refrão da música. De onde será que todas elas vêm? Todas as pessoas solitárias, aonde será que todas elas pertencem? Também a gente tem a banda Green Day, na sua música Boulevard of Broken Dreams. Eles falam sobre como minha sombra é a única que anda ao meu lado. Meu coração raso é a única coisa que está batendo. Às vezes eu desejo que alguém lá fora me encontre, e até lá eu caminho sozinho. E na música Modern Loneliness, do Lauv, solidão moderna, nunca estamos sozinhos, mas sempre deprimidos. Amo meus amigos até a morte, mas nunca ligo e nunca mando mensagem. A gente vive hoje, a gente nunca esteve tão conectado pelas redes sociais, pela internet. A gente sabe de coisas que acontecem do outro lado do mundo, a gente sabe de coisas que acontecem em Marte. Mas muitas vezes a gente não tem ninguém que saiba o que se passa dentro do nosso coração, que é tão mais perto e ao mesmo tempo tão mais longe. Mas a gente anseia por amizades, por relacionamentos profundos. 40% dos jovens entre 16 e 24 anos frequentemente sentem-se solitários. Nós estamos aqui entre 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 a 9 de nós se sentem frequentemente solitários. Isso é na média. Pode ser que seja mais, mas a gente se sente sozinho. E não é só você. E é engraçado porque às vezes a gente acha que a gente está sozinho em se sentir sozinho. Em se sentir... Tá, e no fim do dia eu tenho alguém que eu possa ligar? Que eu possa correr se der ruim? Se der bom, eu tenho alguém para quem eu posso correr. Às vezes a gente tem mais. Quando as coisas dão bem, a gente tem alguém com quem a gente comemorar. Mas muitas vezes a gente não tem pessoas, relacionamentos, amizades próximas. Isso é preocupante. O mundo secular, a medicina tem começado a prestar atenção nisso também, porque a gente tem pesquisas que mostram que pessoas sem amigos ou com amizades de baixa qualidade têm o dobro de chances de morrer precocemente. Um risco maior do que os efeitos de fumar 20 cigarros por dia. Tem inclusive de doenças que aparentemente não tem nada a ver com a nossa saúde mental, ou doenças cardiovasculares, doenças crônicas. E ainda assim, pessoas que são solitárias, que não têm amizades de alta qualidade, de acordo com esse estudo, têm maior chance de viver menos. Não só no nosso coração, não só nos efeitos sociais e relacionais, mas até no nosso corpo tem impacto a gente ser solitário. O nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso lado material e nosso lado imaterial, eles não são separados completamente. Como, não, isso aqui é só algo que eu estou pensando. Tem nada a ver essa gastrite que eu estou tendo. Só estou preocupado. Essa azia, esse potinho de heno que eu tenho do lado da minha cama para comer antes de dormir, não tem nada a ver com as minhas preocupações. Mas na verdade tem. A Bíblia mostra que nós como seres humanos, nós somos uma unidade, com aspectos materiais e imateriais, mas nós somos uma unidade. Uma coisa influencia na outra. E a gente está sozinho, está solitário, influencia, inclusive, no nosso corpo. E a Bíblia nos mostra também, inclusive, que é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Tem um provérbio sueco que diz que a amizade permite que a alegria seja dobrada
e o sofrimento cortado pela metade. As amizades, e é isso que esse texto está falando, porque a recompensa é maior quando você tem alguém para compartilhar junto com você, se alegrar com aquilo junto. E o sofrimento, ele é reduzido porque quando você tem alguém para carregar esse peso junto com você. Para vocês verem a importância da gente ter essas amizades. A Bíblia reconhece isso também, porque a gente foi feito para viver em comunidade. Lá em Gênesis, Deus cria as coisas, diz que tudo é bom, mas ele cria Adão. Tem uma coisa que não é boa, vocês lembram o que é? Não é bom que o homem esteja sozinho. Ah, Tim, mas ele está falando sobre casamento. Não, não é só isso. Nós fomos feitos para nos relacionarmos. Nós somos seres relacionais, criados por um Deus que é relacional, que se relaciona. E aí a gente para fazer a pergunta de, tá, mas o que é um amigo? Se a gente fala de uma amizade de alta qualidade, baixa qualidade, o que é um amigo de verdade? O que é um amigo verdadeiramente? E o C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, no livro Os Quatro Amores, ele para falar num dos capítulos sobre amizade, e ele fala, eu achei muito interessante ele descrever que a amizade é desnecessária, biologicamente falando, é o argumento dele. Mas assim como a filosofia, como a arte, como o próprio universo, pois Deus não precisava criar, não tem valor, a amizade não tem valor para a sobrevivência. Pelo contrário, é uma daquelas coisas que dão valor à própria sobrevivência, que torna sobreviver belo, torna sobreviver valer a pena. Ele diz que a amizade brota do mero companheirismo. Companheirismo é literalmente fazer coisas juntos, na definição dele. Quando dois ou mais dos companheiros descobrem ter em comum alguma perspectiva, interesse ou até gosto que os outros não compartilham e que até o momento cada um acreditava ser seu próprio tesouro ou fardo singular. A expressão típica do começo de amizade seria algo como: o quê? Você também? Eu pensava que eu era o único. Você vai lá e fala assim: o quê? Você também gosta de abacaxi na pizza? Eu achei que era o único. E aí a gente, mas não só nisso, mas isso é um começo de amizade. Eu não acho que a gente deveria parar aqui em que, não, beleza, tenho interesses em comum, ou tenho uma perspectiva, ou um fardo, ou uma visão sobre algo que é em comum com alguém, então, sou um amigo, alta qualidade. Não. Vai além disso. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente procura, não tem um versículo específico falando, atenção, ser um amigo é, : e aí começa uma descrição detalhada sobre isso. Porque não é assim que a Bíblia funciona. Não é para isso que Deus deixou a Bíblia para a gente, escreveu a Bíblia para a gente. Mas a gente tem, em várias áreas da vida, onde a gente não tem exatamente coisas super claras ou muito bem definidas, ou que nem sempre as coisas são da mesma maneira, a Bíblia convida a gente a viver sabiamente, de maneira sábia, com sabedoria, de maneira que agrada a Deus e a gente viva bem. E um dos livros que mais fala sobre amizade é um livro de sabedoria na Bíblia, o livro de Provérbios. E a gente vai olhar hoje para vários provérbios e o que eles falam sobre a amizade e o que eles trazem para a gente sobre os nossos relacionamentos nesse contexto de amizade. Provérbios 27:9 diz: perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede de um conselho sincero. A gente já vê aqui, a amizade tem a ver com sim, estar junto na alegria e ter uma presença que é bom de estar perto, e ao mesmo tempo tem a ver com sinceridade, com conselho, com estar um junto na vida do outro, falando um ao outro. A gente tem uma proximidade. Provérbios 28:23, quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Ou seja, alguém que não está ali só para fazer um hype, só para estar junto, não, mas é alguém que se importa contigo, alguém que anda próximo de ti. E a gente, juntando esses dois textos e mais alguns outros, a gente chega na nossa definição, numa definição para a gente hoje, de que amizade é um relacionamento próximo, de confiança e auxílio, com alguém que não está somente perto de você, fisicamente, mas é por você. Mais chegado que muitos outros, mais comprometido do que um irmão. É um relacionamento que você tem proximidade, que você consegue conversar, que você responde em menos... Estou dizendo uma amizade boa e profunda, tá? Você responde em menos de 7 dias úteis no WhatsApp.
É uma pessoa que te entende, que te ouve, que está junto contigo, seja para as zoeiras da vida, para as indiadas, seja para ir comer X do outro lado da cidade, seja para chorar junto, estar junto contigo, te ouvir, orar por ti. Mas, Tim, tu falou de várias coisas assim, abstratas por enquanto. O que é, então, um bom amigo? Deu certo? Deu certo. O que é um bom amigo? E olhando para Provérbios, eu quero trazer 4 marcas, 4 características de um bom amigo. E o meu desafio para você é de que você tem que ter um olhar meio estrábico, meio duplo, quando a gente for falar dessas 4 marcas. Por quê? Porque a nossa tendência pode ser de olhar para essas 4 marcas e somente analisar as pessoas ao nosso redor. Tá, deixa eu ver minha lista de amigos aqui. Vamos olhar essas 4 marcas. Vamos ver se passam no crivo. E sim, é uma das ideias que a gente faça isso, que a gente seja sábio nas pessoas que são nossos amigos, até para a gente entender quem são nossos amigos e poder ajudar eles a crescer. Vamos falar sobre isso ainda. Mas o olhar ele é duplo, porque é para você olhar para aqueles ao seu redor que você considera amigos, mas é também para você olhar para o seu coração e pensar, será que eu sou um bom amigo? Será que alguém poderia olhar para mim e falar, o Timóteo é um bom amigo? Então eu te convido a fazer essa reflexão dupla à medida que a gente for avançando. E essas 4 marcas são constância, candura, cuidado e conselho. Sim, tem candura aí no meio porque eu queria tudo com C. Porque ninguém usa essa palavra no português corriqueiro do nosso dia a dia. Mas calma que a gente vai definir essas palavras de maneira um pouco mais completa. No primeiro, gente, constância. Alguém pode ler para mim ali o Provérbios 18, 24? Muito bem, existe um amigo mais chegado que um irmão. Para a gente pode até ser uma coisa meio corriqueira, né? Meu brother, né? A gente já tem isso, mais que irmãs, sisters. A gente já tem essa, na nossa cultura de chamar amigos de irmãos, né? O pessoal chama, e aí, mano, coisa assim. Mas pensa numa cultura que é muito familiar, onde você casa e você não vai para 3 bairros de distância. Você vai para a cabaninha do lado, monta a sua tenda e você está agora do lado. Você está um pouquinho mais longe para ter mais espaço para as ovelhas, talvez, mas você está próximo. A agricultura é familiar, tudo acontece em família. Você não precisa, vamos marcar de encontrar a família. Não, você já encontra a família. Esse é o contexto dos hebreus e do povo de Israel nessa época. Então, quando o autor está falando aqui para a gente que existe um amigo que é mais próximo do que o irmão de sangue, gente, é uma amizade que é, assim, firme. Porque, gente, você pode fazer o que você quiser, o seu irmão continua sendo seu irmão. Você pode não gostar, você pode gostar, continua sendo irmão. Vai estar lá sempre. Agora, um amigo que está lá mais do que um irmão é um amigo realmente próximo. Alguém lê pra gente Provérbios 26? Perfeito. Muitos se dizem, tô contigo sempre. Aí o cara se liga assim, mano, é 11 da noite, 11 da madrugada, o que tá me ligando? A gente ter constância e buscar pessoas que são fiéis nos momentos bons, nos momentos ruins. Comentando sobre os provérbios, o autor William Arnott, ele diz que muitos o cortejarão enquanto você tiver muito a oferecer. Quando precisar receber, o número de seus amigos diminuirá, mas a qualidade deles será aprimorada. Sua desventura, como uma rajada de vento sobre o trigo já debulhado, afastará a palha, mas o grão permanecerá onde estava. Quão doce é, às vezes, a amizade humana que permanece quando a dura adversidade a peneirou. Bonito, né? Falando sobre as nossas amizades, assim. Amizades que passam por momentos de dificuldade junto. Que quando a pessoa está naquele momento de fundo do poço, amarra uma cordinha lá em cima, vou descer aí também. E desce junto com a pessoa. E está presente. E está junto. Não só quando é divertido, não só quando a pessoa tem uma carona para dar, não só quando a pessoa faz um programa legal na casa dela, não só quando a gente vai ver um filme junto, mas nos momentos onde a pessoa está passando por dificuldades também. Ou quando você está passando por dificuldades.
Existir essa constância, essa permanência. E para mim, a gente tem um exemplo fictício que eu gosto muito, que para mim representa muito essa característica da constância, que é o Frodo e o Sam, da trilogia do Senhor dos Anéis. Basicamente, o Frodo, ele tem que carregar um anel, que é um negócio super perigoso, que pode acabar com o planeta inteiro se cair nas mãos erradas. E ele tem que levar numa jornada longuíssima para destruir num vulcão. Só que ele não é um guerreiro, ele não é um lutador, ele não é um ninja, ele não é nada disso. Ele é um cozinheiro de casa. O cara gosta de cuidar das plantas, cozinhar, cuidar da casa, e é isso aí, entendeu? Sonho de muita gente. Cuidar das plantas, cozinhar, ter minha hortinha, e é isso aí. E ele recebe essa missão. E é impressionante, e eles vão ao longo, se você nunca viu os filmes, assista, são muito bons. Eles vão passando por muitos perigos, muitas dificuldades, inimigos completamente fora da capacidade deles de enfrentar, mas o Sam, que é o amigo dele, fala, não, eu vou junto. Eu vou junto. E o Frodo tenta falar para ele que não, tá maluco? E até que chega o ponto que ele fala assim, eu vou, nem que seja correndo atrás de ti feito um cachorro. Tu não vai me impedir de ir junto, de te acompanhar, de estar junto contigo nesse momento, nessa tarefa árdua que tu tem. O Sam, ele continua junto a ponto de momentos, inclusive, carregar o Frodo, que ele não consegue mais, porque o anel vai tirando a energia dele, vai cansando, vai pesando o coração dele, e o Sam tá lá junto carregando, ele tá lá sempre. Não só quando eles estão bem, comendo banquetes na Terra dos Elfos, mas quando eles também estão no meio de umas pedras, nas cavernas, sem nada para comer. Eles estão lá juntos, ele continua. Mesmo quando o Frodo xinga ele, fala, eu não quero saber de ti, vai embora, não quero mais saber. O Sam ainda assim continua, persiste e vai atrás dele. A gente ter constância nas nossas amizades. O pastor Marshall Segal fala que para experimentar a amizade com outros seres humanos, a gente precisa viver em um ritmo que seja humano. Isso tem muito a ver com o que a gente já comentou semana passada e na outra, sobre a maneira como a gente lida com a tecnologia, com as nossas redes sociais, onde elas nos dão uma ilusão de que a gente está fazendo parte da vida das pessoas. Porque eu vi a pessoa na viagem e aí eu curti. Pronto, olha, amizade. Não, gente. É um aspecto, um pontinhozinho lá na amizade? Vi o que você fez e curti. Junto com outras 25 pessoas, que é tipo, sei lá, a pessoa do trabalho de 3 empregos atrás, porque ainda te segue. Que legal, já fui nesse lugar também, curtiu. Mas as redes sociais nos dão essa ilusão. E a gente está tão acostumado a só fazendo o scroll, que a gente às vezes faz scroll com as pessoas também, que é o que ele diz aqui, em vez de a gente passar constantemente uns pelos outros, e se desacelerarmos o suficiente para ver, ouvir e nos concentrar na pessoa à nossa frente. E se praticássemos a hospitalidade não apenas em nossas cozinhas e salas de estar, mas também com o nosso tempo e atenção. Por que isso está dentro de constância? Porque isso é uma coisa que vai ser no dia a dia, nos momentos juntos, de eu estar realmente presente quando eu estou presente. Quando eu não estar conversando com a pessoa e falando, hã? Não, mas a gente olhar, olho no olho. Conversar, ouvir, se importar constantemente, de maneira tanto no curto prazo, de durante uma conversa eu estar ali, mas ao longo do tempo também eu estar presente na vida dessa pessoa. Em segundo lugar, candura. A definição de candura é a característica daquele que fala a verdade em amor para o bem do outro. É uma amabilidade sincera e honesta. E essa aqui é difícil, gente. Ela é super bonita no slide. Na hora de praticar, essa aqui é uma que é difícil. A gente olha para Provérbios 27, é o mesmo, o 28 ele é o mesmo que a gente já leu antes. Provérbios 27, 5 a 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Nossa, lindo. Caramba, cara, que bonito, que poético. Aí você vê seu amigo tratando mal o outro amigo. E o que a gente faz? Não, é que eu sei que ele está passando por umas coisas difíceis e tal, não vou falar nada agora. Não, quem sou eu para falar qualquer coisa, né, mano? Eu também tenho dificuldade com as pessoas. Não, é que eu sou lealdade, tô com ele, né, não com o outro.
Na real, a gente está agindo como inimigo quando a gente faz isso. Quando a gente vê pessoas que são nossos amigos vivendo fora da vontade de Deus, e vivendo fora da vontade de Deus, eu digo em oposição ao que a Bíblia ensina, a vontade mais clara e revelada de Deus. Amigos nossos pecando, tomando decisões que não agradam a Deus, indo por caminhos que a Bíblia chama de caminhos de morte, tendo ações, reações que não glorificam a Deus, e a gente escolhe ficar na nossa, escolhe não falar nada. Nós estamos sendo inimigos que multiplicam beijos, ao invés de sermos amigos leais, que, ok, eu vou ferir, mas é por amor. E esse falar a verdade em amor e ferir por amor não é chegar para a pessoa assim, oh, mano, tu tá louco? O que tu tá fazendo? Dependendo da intimidade do que a pessoa está fazendo, talvez seja necessário. Mas não quer dizer que qualquer erro, deslize da pessoa, você chega com a mão carregada lá atrás para dar-lhe no meio. Mas às vezes isso vai se parecer com, cara, eu vi que tal coisa aconteceu, você respondeu assim. Tá tudo bem. Cara, e aí poder conversar com alguém. Não existe um 8 ou 80 de não falo nada ou chego dando com o facão de lado. Você pode chegar com candura, amabilidade, falando a verdade, ajudando a pessoa, buscando o bem da pessoa na correção que você está trazendo. Quem repreende o próximo terá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. E é desconfortável, gente. É desconfortável a gente ir conversar com alguém e repreender. Porque é fácil a gente chegar dando um chapuletaço na pessoa. Chegar com os dois pés. E é fácil a gente não fazer nada. Ficar confortável. E às vezes a mentira que a gente acredita, o engano que a gente acredita é de que a gente não está falando para não estragar a amizade. Não quero falar nada para não estragar a amizade. É o engano que a gente acredita, porque na verdade a gente não quer falar nada, porque a gente está confortável e a gente tem medo muitas vezes do que a pessoa vai pensar da gente. Ou de ela rebater e falar, tá, mas e tu também faz não sei o quê, quem é tu para falar de mim, sujo, falando do mal lavado? Talvez você seja o sujo falando do mal lavado. E por isso que entra a humildade na amabilidade para falar com a pessoa. Mas a gente precisa, faz parte da gente falar. O pastor puritano Richard Baxter fala que se você for o melhor amigo deles, ajude-os contra seus piores inimigos. E não, ele não está falando aqui de catam uma faca e vamos lá no padeiro. Não. Ele está falando quem são os piores inimigos que a gente tem. A Bíblia põe 3. O mundo, como sistema do mundo, o inimigo, o diabo, Satanás, e a nossa própria carne. Os nossos próprios desejos egoístas do nosso coração que buscam aquilo que é contrário a Deus. Você vê um amigo que está sendo enganado, você pode ir lá corrigir. Se ele está sendo enganado pelas mentiras do mundo, você pode ir lá e alertar. E não pense que toda severidade seja incompatível com o amor. Os pais corrigem seus filhos e o próprio Deus castiga todo filho a quem recebe, ou disciplina a todo filho a quem ama. Comentando sobre esses provérbios, o pastor Charles Bridges diz que quem é um amigo que será verdadeira bênção para a minha alma? Basta que ele satisfaça os meus caprichos e lisonjeie a minha vaidade, que quando eu posto uma foto minha no Instagram, vai lá e põe linda! Exclamação, exclamação, exclamação. Eu não vou falar mais comentários porque eu vou mostrar que eu não sei as gírias. Mas fala assim, nossa, tá na academia. O cara posta aquela fotinha assim, depois do treino. Você joga lá só um bracinho assim, de emoji. Você só fica só pra bajular, Por quê? Porque você também quer isso. Mas a gente não quer alguém que só faça isso. Que ame a minha pessoa e dedique seu tempo e energia a servir-me, isso é muito aquém do que preciso.
sou um pobre pecador perdido, com vontade rebelde e coração cego. O amigo para o meu caso é aquele que cuidará de mim com correção aberta, repreensor quando necessário, não um bajulador. Aquele que cuida. A gente é chamado a cuidar uns dos outros, e a gente é chamado a cuidar uns dos outros com cuidado. A gente ter cuidado. Porque cuidado pode ser, mas a gente acabou de falar de cuidar uns dos outros. Não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas é no sentido de a gente ter cuidado quando a gente lida com pessoas. A gente ter sabedoria em como ser amigo. Cuidar com o que a gente fala para as pessoas, mas também cuidar quando a gente fala. Timing. Como que a gente fala para as pessoas. E além disso, ser um bom mordomo da confiança que o outro deposita em nós. Provérbios 25-20 diz que como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, pare e pensa, imaginou? Vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. E aqui, esse versículo é o favorito das pessoas que não são aquelas pessoas que acordam bem. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Bom versículo para você botar numa caneca e vender. Aí, ó. Mas a gente ter cuidado com não só o que a gente fala, mas o quando a gente fala para as pessoas. Alguém está sofrendo e a gente não ter a sabedoria de... Será que agora é o momento de falar? Ou será que agora é o momento de estar junto? Ouvir. Eu sei que eu luto muito com isso e geralmente homens lutam muito com isso também, de que é muito fácil pra gente querer entrar em modo de vamos consertar. Eu já passei por... Gente, fica a dica pra vida, tá? Principalmente pros guris. Alguém está falando, desabafando com você, você faz uma pergunta. Você quer que eu te ouça ou você quer que eu te ajude a encontrar uma solução? Resolvidos 77,2% dos conflitos entre casais. Não, tô brincando. Deve ser uns 84. Mas assim... Mas, gente, muitas vezes acaba sendo isso. A pessoa não quer que você resolva. Às vezes a pessoa está numa crise, num momento onde ela não tem capacidade de processar o que você está falando e de ver coisas óbvias, muitas vezes. Porque, às vezes, para a gente que não está na crise, é óbvio o que a pessoa precisa fazer. Ou é óbvio que a pessoa está fazendo tempestade em copo d'água. E aqui eu não estou falando mais só sobre homem e mulher, estou falando todo mundo. E quando a gente chega para uma pessoa dessas e a gente, sem sabedoria, não reconhece que a pessoa não está no momento de ouvir ajuda ainda, a gente falar que as coisas óbvias e só querer dar soluções para a pessoa é pior, porque a pessoa ainda pensa, eu não consigo ver nem o óbvio. Show! E se afunda mais. Mas a gente ter sabedoria e entender, a pessoa está no momento onde eu vou, que nem eu falei antes, ter a sabedoria de, cara, esse amigo... da maneira como as coisas estão indo, da liberdade que eu tenho, da profundidade de relacionamento que eu tenho com ele, nesse momento eu preciso chegar um pouco mais firme, um pouco mais duro com ele. Não, esse amigo aqui eu vou com calma, vou perguntar como é que ele está, pedir para ir na casa dele, ouvir, ou não ouvir, eu vou estar junto. Às vezes vai ser isso. Mas a gente cuidar com... Não adianta só a gente ter palavras de sabedoria ou palavras corretas. Não, mas o que eu estou falando é a verdade da Bíblia. Que bom. Continua, faça isso. Mas lembra que sabedoria também é sobre momento, sobre amar as pessoas, sobre entender que momento a pessoa está passando. E aí, não é para você escolher um dos 4 e ter, tá? Porque aí você tem constância. Porque nesse momento você só vai estar junto. No outro momento, porque você está constante, você pode trazer ajuda, pode trazer socorro. Muitas vezes, quando a pessoa, principalmente quando as pessoas estão passando por momentos difíceis, seja de tristeza, de ansiedade, de depressão, seja de crises de decisão, momentos onde a pessoa está se sentindo mal,
A pessoa está sentada na lama. A coisa mais amorosa, a melhor maneira que você pode ser um amigo também é você que não está na lama, chegar perto, sentar na lama e ficar junto. Às vezes a pessoa, tô de cama, não consigo sair da cama porque tô mal. Compra um pote de sorvete ou um pote de coxinhas, depende da pessoa, você conhece aí a pessoa. Fala assim, tô indo para aí agora, posso? Quero te levar um negócio. Vai junto com a pessoa, puxa uma cadeira ou senta do lado da cama, come o sorvete, come as coxinhas. Aí se você pensou em coxinha, coxinha. Se você pensou em coxinha, coxinha, fica da sua preferência. Come junto, assiste um filme, ri junto. Não põe um filme que é depressivo, tá? Ri junto, esteja junto ali naquele momento. Porque isso faz parte de uma amizade que honra a Deus. Estar junto nesses momentos e a gente não levar nossas palavras como maldição para as pessoas porque a gente não prestou atenção no momento. E na segunda questão, dentro desse cuidado da gente ser bons mordomos da confiança da pessoa, Provérbios nos diz que o caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o segredo. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Gente, quando alguém confia algo a você, você guarda. Quando alguém confia uma situação a você, você guarda ou você compartilha com outros? Não, é para orar. Essa é muito boa dessa. O diabo adora. Mas então a gente não pode orar? Pode, mas você não precisa abrir o que a pessoa está passando. Se a pessoa não autorizou, se a pessoa não sabe que você está abrindo, não abra. Não compartilhe aquilo que não é seu para compartilhar. Seja alguém de confiança e busque amigos de confiança. A gente espalhar boatos, famoso fake news sobre pessoas, é pecado. Parece, então segura. Aí que eu fiquei com a impressão que, olha só, a hora que ele olhou para ela, então guarda para você ou conversa com a pessoa. Não compartilha, não continua eu ia dizer o telefone sem fio, mas todos os telefones são sem fio. Não continua a rádio fofoca. Não dá continuidade. Especialmente porque muitas vezes isso causa divisões. E a Bíblia vai colocar divisão, aquele que semeia discórdia entre irmãos, como um dos pecados que Deus abomina. Que Deus odeia. Como é que você tem sido como mordomo da confiança das pessoas? Assim, fala com ele lá, porque ele está passando por isso. Vai lá. Não, gente. A gente tem que lidar de maneira mais tranquila com comunicação, de falar assim, cara, olha só, eu acho que seria bom você falar com tal pessoa. Posso falar para ela por cima da situação que você está passando e falar para ela te procurar? Não, deixa que eu procuro. Beleza. Ou, pode ser, porque eu não tenho tanto contato. Show! Mas aí a gente pode fazer esse tipo de pergunta para as pessoas. A gente não tem que só ler nas entrelinhas. A gente pode ser mais claro nessas coisas, mas tenha cuidado com a confiança que as pessoas depositam em você. E em quarto, conselho. No sentido de aconselhar uns aos outros. A palavra alelon, que é uns aos outros, no Novo Testamento aparece 59 vezes junto com um imperativo, ou seja, uma ordem. Aconselhem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, animem-se uns aos outros, admoestem-se uns aos outros. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Está presente na Bíblia. Por quê? Porque nós somos corpo. Que nem a gente cantou, nós estamos em Cristo, nós somos um em Jesus. Se você está em Jesus, as outras pessoas que estão em Jesus são seus irmãos.
São filhos amados do mesmo Pai e essas ordens de uns aos outros são para você. E o aconselhar não é simplesmente, não, é realmente, eu acho que, cara, se tu comprou Itaú, agora segura, porque tá numa bad, depois vai... Não é conselho tosco, mas é aconselhar no sentido de ministrar o Evangelho, ministrar as verdades do Evangelho, da Palavra de Deus interpessoalmente. Não só da frente de um púlpito, numa pregação, mas entre pessoas. E levar um ao outro, apontar para Jesus, lembrar para a pessoa que verdades de Jesus se aplicam nessa situação. Ah, Tim, mas eu não sei. Então a gente pode crescer nisso, conhecer mais a Cristo, para você entender como aplicar as verdades do Evangelho às situações que as pessoas comentam contigo no dia a dia. Não somente alguém com quem eu posso ser eu mesmo, que acho que isso é uma das coisas legais de uma amizade, é você não precisa ficar fingindo, você não precisa botar uma máscara, não precisa ser aquela pessoa que é sempre extrovertida, ou que não fala nada, ou com medo de ser estranho, ou com medo de ter gostos estranhos. Você está com um amigo, você pode ser você mesmo. Mas também alguém que te leva a ser melhor que você mesmo. Te leva a crescer, a ser mais parecido com Jesus, a ser mais semelhante com Ele. Provérbios 24:6 diz: uma guerra se faz com sábias orientações e a vitória é alcançada com muitos conselheiros. Perfume e incenso trazem alegria ao coração e uma amizade querida procede de um conselho sincero. E sim, às vezes vai ser de coisas que não tem nada de errado, não tem crise, a pessoa só está em dúvida, tem emprego A, emprego B, os dois pagam bem, um é num lugar da cidade e outro é no outro, e você vai ajudar a pessoa a tomar uma decisão, ou você vai dar o seu conselho. Isso faz parte de ser um bom amigo, você olhar de maneira sábia. E como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Isso é tanto no sentido de um ir melhorando o outro, mas ferro afiar o ferro, se você conhece como funciona afiar, você está desgastando uma faca para deixar ela afiada. É um processo que às vezes vai ser desgastante, é um processo que vai dar umas faíscas de vez em quando, mas é um processo que vale a pena. E a gente olha então para esses 4, constância, candura, cuidado e conselho. Você fala assim, nossa, super legal, Tim, quero. Coloque a lista das pessoas que se encaixam na minha frente agora. Vou mandar uma mensagem. E ao mesmo tempo a gente olha pra gente, tipo assim, tá, mas é difícil encontrar alguém assim, né, Tim, que tipo, top, tá bem nisso, tá bem nisso, tá bem nisso, tá bem nisso. E é difícil pra gente olhar pra isso também e falar assim, não, eu sou uma pessoa, assim, 100%, tô bem. Realmente. E aí que entra, gente, o que eu falei antes da gente aplicar o Evangelho às questões e perguntas da vida, porque essa é uma pergunta da vida. Cara, eu não sou bom o suficiente para ser um amigo assim. Será que eu mereço um amigo assim? O bom, gente, é que Jesus é um amigo perfeito. Tim, Jesus, amigo. Não, mas é sério. Um amigo que entrega a vida, que dá a sua própria vida por aqueles que são inimigos. Cara, é outro nível de amizade, de amor. Mas Jesus se entrega a dar a sua vida por nós. E Ele então nos une a Ele, e nele nós, primeiro, encontramos um amigo que é todas essas coisas e muito mais. A gente encontra um amigo que é perfeitamente cuidadoso, que tem o timing perfeito de tudo na nossa vida. Um amigo que diz, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele é constante, ele nunca nos deixa. Um amigo sim que nos disciplina, que nos corrige, que fala a verdade em amor ao nosso coração, que quer ver a gente crescendo. E um amigo que ele próprio é a resposta para as aflições, para as nossas decisões, para os momentos da nossa vida. Que nos aconselha. O maravilhoso conselheiro. Ele é. E nós, unidos nele, nós recebemos tudo isso para que nós agora possamos, em Jesus, capacitados por Jesus, viver assim, amar o próximo assim, amar os nossos amigos dessa maneira. Sim,
buscarmos amigos dessa maneira, mas sabendo que em Jesus nós já encontramos o amigo perfeito. E agora eu posso ser um bom amigo para aqueles que estão ao meu redor. Como é que a gente faz amigos, então? Como que a gente chega na parte de, tá, legal, como é que eu faço amigos? Eu gostei, quero ser um amigo assim, eu quero ter amigos assim, como é que eu faço? Primeiro, investir tempo. Investir tempo. Ter amizades, gente, requer esforço. Requer a gente definir prioridades. Quando a gente diz sim para uma coisa, a gente está dizendo não para uma infinidade de outras coisas. Para que você tem dito sim? Será que eu poderia priorizar mais as amizades? Poder priorizar tempo com pessoas que são amigos? E aí entra, não espere momentos perfeitos, trabalhe com o que você tem hoje. Não, porque eu quero fazer lá em casa um café da tarde que seja top, mesa posta. Eu li no livro como fazer. Eu vou assar uns muffins, uns pão de queijo e mais coisas legais e vou receber tudo na minha casa. E aí você começa. Quando é que você pode? Você quer marcar com 2 pessoas. Quando é que você pode? Eu posso domingo de tarde. Domingo de tarde eu não posso. Pra mim fica difícil. Não, mas sábado. Beleza, sábado. Não, sábado eu tenho um compromisso. Tá, mas e daqui a pouco você tá olhando assim, gente, quem sabe sexta às 3 da manhã, nós 3, e ainda assim você não... Às vezes o que você vai ter é, eu tenho 15 minutinhos agora no intervalo aqui no trabalho. Cara, eu vou ligar para um amigo. Ligar. Eu sei que é chocante. Acho que foi a coisa mais chocante que eu falei até agora hoje. Ligar. Pega e liga. O meu celular liga ainda. Não faz vídeo chamada, liga. Fala assim, cara, tive um tempinho aqui, eu tava pensando em ti, como é que tu tá? Tem um tempinho pra gente conversar? 15 minutinhos. Conversar. Tim, mas eu não tenho 2 horas que eu queria pra... Tudo bem, trabalha com o que você tem. E aí, que nem eu já falei, quando você estiver junto, esteja junto. Deixa o seu celular na bolsa, na mochila, no bolso. Não deixa nem em cima da mesa. Porque isso tem um gatilho no nosso cérebro que está sempre no nosso campo de visão, e a gente está sempre naquela de, será que veio uma notificação nova? Como é que será que está a guerra, hein? Que importa como é que está a guerra agora, nesse exato segundo? Mas a gente fica ansioso com isso. Guarda. Não só o celular, mas outras coisas também. Tenta fazer coisas onde haja interação juntos, mas investe o tempo. Precisa investir tempo nisso. Segundo, atitudes e objetivos. Que atitude e objetivo a gente tem que ter numa amizade? Eu sei que parece do outro, mas é mais focado no alvo das nossas amizades. Hoje em dia as amizades muitas vezes definham porque não há sentido na amizade além de promover interesses comuns e mitigar a solidão pessoal. Mas a formação de amizades verdadeiramente bíblicas requer um compromisso possibilitado por Cristo de amar a Deus e amar um ao outro. Um compromisso de buscar a Cristo e o bem-estar supremo do seu amigo em Cristo. A gente poder ter profundidade nas nossas amizades. Se tudo que você conversa tem a profundidade das canelas, quando você entra no mar, em Tramandaí, você caminha 150 metros para dentro do mar e a água ainda está aqui, você não está promovendo uma boa amizade. Você está promovendo uma ótima superficialidade. Mas aprofundar. Amando a Deus, eu amo o meu próximo, porque quando a gente ama a Deus de maneira correta, isso orienta e ordena o nosso amor pelos outros, porque eu sei que Deus já cuida de mim, Deus já me supre, Deus já me satisfaz. Eu não preciso viver com medo do que os outros vão pensar de mim, então eu posso amar de maneira profunda, eu posso amar de maneira vulnerável, eu posso amar de maneira a ter bons relacionamentos com as pessoas. Por quê? Porque o meu alvo principal é amar a Deus, a glória de Deus. E eu quero ver o bem do outro, eu quero me relacionar com o outro, porque nós estamos juntos em Jesus. E aí, gente, entra conversas e contextos. Tempo junto é oportunidade para a gente ter conversas. E nem sempre vai ser uma conversa
super profunda ou sobre textos bíblicos ou coisas assim. Às vezes vai. Não seja aquela pessoa que fica tipo, não quero ser o chato que vai trazer um versículo. Pô, a pessoa compartilhou um negócio difícil que está passando. Seja o amoroso que traz um versículo bíblico que vai ajudar e trazer consolo para essa pessoa. Aprofunda. Vai além do... Eu sei que eu vou pegar num ponto difícil aqui. E o jogo do Grêmio hoje, hein? Desculpa, João. Vai além disso. Aprofunda mais. Aprofunda mais do que séries, filmes, shows, músicas, compras, novidades do mundo tecnológico. Aprofunda. Aproveita as oportunidades, faz refeições juntos. Sei lá, você trabalha perto de alguém, marca um almoço. Chama para comer na sua casa. Faz um artesanato junto. Vamos começar a fazer macramê, todo mundo. Eu sei que tem uma galera que está começando a fazer uns macramê. Quero fazer amigurumi, quero fazer crochê, aprender a costurar. Quero aprender um esporte novo, vou aprender Ultimate Frisbee, jogando com a galera. Acha um hobby, vamos jogar jogo de tabuleiro junto. A gente teve 2 meses atrás, o pessoal aqui da Mesa e o Trono, falando sobre como os jogos de tabuleiro podem ser uma ponte para a gente aprofundar amizades. A ideia é ter um contexto para aprofundar e fortalecer. Cuida com coisas que você tem zero interação. Não estou dizendo para você não fazer, tá? Não é essa a ideia. Mas o negócio é sabedoria. Vamos fazer o que junto? Vamos jogar FIFA 5 horas. Você não troca uma palavra além de freguês. Você não fala mais nada. Você não tem uma interação com a pessoa. Tim, não estou dizendo que não pode. Óbvio que pode. Mas cuida para não ficar só nesse tipo de coisa onde a gente assiste filme junto. Aí você fica 3 horas olhando para uma tela, cada um vai embora para sua casa depois. Tenta aproveitar coisas onde você pode conversar no meio. Eu gosto de conversar durante filmes e isso pode ser problemático para alguns. Então, mas assim, busca atividades ou contextos onde você pode interagir, onde no meio de uma conversa você pode perceber que a pessoa deu uma resposta meio mais cabisbaixa. Você pode perguntar, tá tudo bem? Se a pessoa fala, tá tudo bem mesmo? Se a pessoa fala, tá, já me disseram que você fala 3 vezes, você fala, tá tudo bem de verdade? E a pessoa fala, tá. Ou ela fala, não, mas eu não quero conversar sobre isso. Beleza! Comunicação clara, gente. Mas acha contexto para aprofundar e fortalecer amizades. Algumas ideias. Olha, trouxe algumas ideias para você falar para os seus amigos, para pessoas com quem você quer aprofundar amizades. Bora cozinhar o almoço junto no sábado? Arroz e ovo. É o que nós sabemos. Bora! Gente, cansei de fazer miojo em casa, chamando gente dos adolescentes. Vamos fazer miojo? Vamos. Miojo gourmet, requeijão, presunto. Não, é outro nível. Não precisa ser um negócio chique, mas se você quer fazer também, vamos fazer lá em casa uma janta de 6 pratos com entrada. Não, vai. Você consegue, você combina antes se vocês vão rachar os custos, como é que vai ser, né? Vamos tomar um cafezinho no almoço ali no Rio. Não sei se tem café no Rio, mas... Vamos tomar um café no Antônio, ali na URGS? Tô indo caminhar no parque, quer ir junto? Tô indo correr, galera, tá todo mundo correndo agora. Tô indo correr, vamos correr? Assim, não foca demais na coisa que você não dá atenção pra pessoa, tá? Correr, por exemplo, é uma que é mais difícil, porque a pessoa, tu quer manter o pacing ali, a pessoa tá lá atrás querendo conversar. Caminhar, então. Vamos caminhar no parque e vai conversando. Como que eu posso orar por você? Como é que eu posso orar por você? E aí, ora. Não manda só o emojizinho, tá? Não fala, vou orar por isso. Ora. Se você está presencial, ora na hora com a pessoa. A gente tem acesso a Deus onde a gente estiver. Lembra? Em espírito e em verdade. Não é mais um local. A gente tem acesso a Deus onde a gente está. Ora na hora com a pessoa. Se é por WhatsApp, eu já falei isso outras vezes, manda um áudio orando. Manda um áudio orando. Deus ouve, gente. Deus não é tipo assim, não, tecnologia não me... Não.
Deus ouve. Manda um áudio para a pessoa ouvir, se sentir cuidada também. Pergunta para a pessoa, o que tem sido desafiante essa semana para ti? Tim, vou chegar assim, jogando uma âncora de profundo. Não precisa entrar direto nessa pergunta, gente. Mas você pode fazer uma pergunta desse tipo. Cara, onde é que você tem visto, onde é que você vê a graça de Deus na sua luta? Se você pergunta onde é que você tem visto, a pessoa vai dizer, não tenho. Mas você pergunta, onde é que você vê? Ajuda a pessoa, às vezes, a encontrar, a ver como Deus tem agido ainda assim. Ou o que tem te alegrado essa semana? Você pode perguntar esse tipo de coisa ao invés de, e aí, tudo bem? Ninguém vai responder algo além de tudo. Eu tinha um professor no seminário que falava assim, não, mas é isso aí. Ok, sincero. Como que eu posso ser um amigo melhor? Essa é difícil, hein? Porque você tem que estar disposto a ouvir. E a pessoa provavelmente vai falar assim, me pagando um sushi. Não, tá, mas sério? Como é que eu posso ser um amigo melhor? Você poder ouvir com humildade, pedir perdão, caso você tenha falhado em alguma questão. Mas a gente pode aprofundar as nossas amizades, gente, por causa de Jesus. Algumas perguntas para você pensar, além de tudo que eu já falei, mas para você pensar e praticar as verdades do Evangelho em relação às amizades. A primeira, porque ela é a base de tudo que a gente falou aqui. E a base, por quê? Porque é o contexto de toda a realidade, é o contexto da nossa vida, é a base da nossa vida. É quem? Jesus. É o Evangelho, a mensagem de que Jesus veio, viveu, morreu, se entregou para salvar pecadores como eu e você. E ele venceu a morte, nos dá vida e vai voltar. É o resumo do Evangelho, gente. Você tem encontrado nesse Jesus, desse Evangelho, seu maior amigo? Aquele que está com você o tempo todo? Será que você tem buscado em amigos coisas que só Jesus consegue ser? Porque meus amigos não entendem o que eu estou passando no meu coração. Sim, porque eles não leem mentes. Jesus sabe o que está no seu coração, melhor do que você mesmo. Segundo, você tem sido um bom amigo? E sim, eu quero te incentivar. Se você olhou e falou assim, legal, acho que pela graça de Jesus, várias dessas coisas eu tenho conseguido fazer. Se alegra com isso. Fica feliz com isso. Sim, veja áreas que você precisa melhorar. Mas se alegra com aquilo que tem ido bem. Quais das 4 marcas, constância, candura, cuidado e conselho, você tem mais dificuldade? Com quem você pode compartilhar isso? Quem é o amigo que você pode mandar um áudio hoje de noite, quando você chegar em casa, fala assim, cara, eu tava pensando, já manda antes assim, podcast. Aí você fala, tava pensando aqui no que a gente ouviu hoje na pregação, eu percebi isso aqui, tenho tido dificuldade, ora por mim. Se você receber um áudio desses, ora pela pessoa, responde, não deixe a pessoa no vácuo. Se as amizades que você tem hoje perdessem o interesse, assunto em comum, se você ainda teria elas, e essa aqui é uma difícil pra gente. Em que sentido? Pensa uma pessoa que é muito seu amigo. Se aquele interesse principal que vocês mais conversam deixasse de existir. Vou dar exemplos. Se a Marvel deixasse de existir, se o Grêmio deixasse de existir, se o Netflix deixasse de existir, se Porto Alegre deixasse de existir, se a URGS deixasse de existir, você ainda seria amigo dessa pessoa? Não, porque a gente já está longe. Não, estou dizendo no sentido de, e digamos que nesse cenário hipotético você continua próximo da pessoa, fisicamente. Isso é uma boa pergunta para a gente medir um pouco quão raso tem sido as nossas amizades. Porque se a gente remove pequenos interesses superficiais e não sobra nada, muito provavelmente essa é uma amizade bem mais rasa do que a gente achava que era. E aí um convite de invista tempo, amando o próximo e aprofundando amizades. Quero te convidar a você fazer uma coisa antes de você baixar sua cabeça. Quero que você pense num amigo ou numa amiga. Que você olhou e falou assim, cara, eu acho que perfeito? Não, porque Jesus é o perfeito. Mas, poxa,
alguém que tem sido um bom amigo, uma boa amiga para mim nessas áreas. Pensa nessa pessoa. Ora por ela agora. Baixa tua cabeça. Ora por ela. Coloca ela diante de Deus. Pede para Deus abençoar, cuidar. Se você muitas vezes não sabe o que orar para um amigo, pega as orações de Paulo na Bíblia. Filipenses 1:9, Efésios 2:3. Paulo fala, oro para que você pode plagiar, não tem problema. Pode ler a oração de Paulo pedindo para Deus abençoar, cuidar, dirigir seus amigos. Vou te dar um tempinho para você fazer isso. Jesus, a gente te louva e te agradece, porque o Senhor é o amigo perfeito. O Senhor é o amigo que nunca nos abandona. O Senhor é o amigo que cuida de nós. O amigo que se importa, que se compadece. O amigo que trata o nosso coração naquilo que não te agrada. O amigo que tem o timing perfeito, as palavras de vida. O Senhor que traz vida para nós, Deus. Obrigado por isso, Jesus. E eu te louvo, Pai, porque o teu reino é um reino de amigos. É um reino onde nós não somos só cooperadores uns com os outros, nós não somos só pessoas que se veem ou que estão próximos ou que vêm na mesma igreja, mas o Senhor nos dá amizades. Te louvo por isso. Te peço, Deus, que o Senhor transforme o nosso coração. Nos ajuda a morrer para nós mesmos, para os nossos desejos egoístas, para o nosso coração, que tantas vezes quer ir para o sentido contrário do que o Senhor quer. E que a gente possa ser melhores amigos. Ter amizades profundas, amizades que abençoam, amizades que edificam. Nos ajuda nisso, Jesus, nos conduz, nos transforma. E Deus, eu te peço, se tem pessoas aqui hoje, Deus, que não enxergam amigos assim ao seu redor, nós clamamos ao Deus de toda provisão, que o Senhor possa prover isso. Traz amigos, Pai. Provê amigos. Amigos que amam, amigos profundos, amigos que se importam, que choram junto, que se alegram junto. Traz amigos e ao mesmo tempo, Deus, traz o consolo e o conforto da amizade perfeita de Cristo. E se tem pessoas aqui ainda que não têm ou não têm certeza se tem uma amizade contigo, Jesus, que o Senhor possa se mostrar como esse amigo perfeito que entregou a própria vida em resgate. Como o Deus homem que morreu para restaurar a amizade, Pai. Toca os corações, que o Teu Espírito transforme, Deus. Possa abrir os olhos do coração para enxergar quem o Senhor é e a amizade perfeita, sublime, maravilhosa que há em Jesus. Nos abençoa, nos cuida, Jesus, no Teu nome que nós oramos. Amém.